2 Pedro 1, nós temos ministrado em cima dessa palavra sobre crescer em fé. A palavra de Deus aqui no livro de 2 Pedro 1 vai listar, e eu vou fazer questão de ler de novo com você, amém? Você que tem vindo aos domingos, você vai ler comigo hoje já a terceira vez esse mesmo texto. E a cada domingo a gente está destrinchando uma das virtudes que Pedro diz ser necessária para a nossa fé. E como vimos, existe um número total, aqui pelo menos listada pelo apóstolo Pedro, de 7 virtudes que ele diz que devem estar acrescentadas, somadas à nossa fé. E é interessante o fato dele ter listado o número 7, né? São 7 virtudes que ele descreve aqui, e a sétima... Obrigado. E a sétima sendo o amor, né? Que é o que torna completo. O número 7 que é usado aqui para listar essas virtudes que nós precisamos ter somada à nossa fé, é para mostrar que elas são necessárias para sermos um cristão completo. Amém, meus irmãos? Não sermos apenas cristãos, mas cristãos completos. Como ele diz depois, não só entrarmos no reino, mas termos a nossa entrada seja ricamente suprida, ou seja, que nós venhamos entrar no reino sendo ou da melhor condição que alguém poderia entrar, tendo se tornado um cristão completo. E é por isso que estamos aqui. Deus orou, Jesus orou ao Pai para deixar a igreja nesse mundo, porque é nesse mundo que nós temos a oportunidade de desenvolver a nossa fé. Amém, meus irmãos? Como nós lemos um dos textos de Paulo em Corinto, ele tinha a esperança de que a fé da igreja em Corinto desenvolvesse. E é esse o objetivo por meio dessa ministração, que a nossa fé desenvolva. E se a nossa fé, como diz Pedro, não desenvolver, nós iremos abandoná-la. Essas duas condições na palavra de Deus. Ou você avança, ou você regride, ou você abandona. Não existe, biblicamente falando, a pessoa que está parada. Não existe. A pessoa que diz assim, não, eu parei. Não, você não parou. Você está regredindo. Por isso, o nosso avanço espiritual é como se fosse uma ladeira, onde nós estamos subindo num carro que só tem acelerador, não tem freio, e se nós pararmos de acelerar, o carro desce. Assim é a nossa vida espiritual. Se nós tirarmos o pé do acelerador, como diz Pedro, se essas virtudes não desenvolverem em vocês, vocês abandonarão a fé. Então vamos ver quais virtudes são essas e continuar essa ministração. Vamos lá, 2 Pedro 1, vamos de novo a partir do primeiro versículo. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Diga pleno. Conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Por intermédio de novo, pleno, diga pleno, conhecimento, daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem ortogado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai, e aí vem essas virtudes, a virtude à vossa fé, o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio, a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos. De novo, diga, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente continuar, até aqui pelo menos 3 vezes nós lemos a palavra pleno. Nessa terceira vez nós lemos perfeito conhecimento, que no grego também significa pleno, completo. Portanto, o que Pedro está tratando aqui é de nos tornarmos o que, irmãos? Plenos.
seja, não só conhecer Jesus, mas um pleno conhecimento. Não só sermos cristãos, mas sermos cristãos completos. Ou seja, essas virtudes elas precisam desenvolverem em nós a fim de sermos completos. E provavelmente há virtudes aqui que estejam faltando em nós. E elas são necessárias para o desenvolvimento da nossa fé. Vamos lá. Ele diz no 9: pois aquele em quem essas virtudes não habitam age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez menor. Amém? Cada vez, você veja, é sempre o progresso. É sempre a ideia de Pedro aqui de avançar, de progredir, de crescer, nunca regredir. Ele diz, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Ou seja, se essas virtudes é o que nos ajudam a não abandonarmos a fé, se nós não desenvolvermos elas, certamente nós a abandonaremos. E ele inclusive diz que essas virtudes não só devem existir em nós, mas como lemos no versículo 8, diz que elas devem crescer em nós. Diz, portanto, se essas virtudes existirem e crescerem. Ou seja, virtude eu já tenho, conhecimento eu já tenho, domínio próprio eu já tenho. Ele diz que isso ainda não é o suficiente. Essas virtudes não só devem existir em nós, mas elas devem o que, irmãos? Crescerem em nós. E aí ele explica o porquê, no versículo 11. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas virtudes elas são necessárias para que nós venhamos entrar no reino na melhor condição que poderíamos entrar. Essas virtudes são necessárias para não abandonarmos a fé. Essas virtudes são necessárias para nos tornarmos cristãos completos. Irmãos, Pedro está falando aqui para não sermos negligentes no que diz respeito à nossa vida com Deus. Eu não devo ser alguém que se conforte, que se acomode à condição em que já atingiu. Que não se conforte, que não se acomode ao que já alcançou, ao que já sabe. Ele diz, cresça essas virtudes em vós. E por isso, para que isso aconteça, no versículo 5, ele diz que nós devemos aplicar todo o nosso esforço. Agora vamos às virtudes, e a que nós vamos falar hoje. No 5 ele fala, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço. Acrescentai, foi a que vimos semana passada, né? A virtude, a vossa fé. Então a primeira é virtude. Amém? A primeira é virtude, que vimos que no grego significa uma conduta correta de pensamento, sentimento e ação. Uma fé que não é acompanhada de virtude não passa de positivismo. Não passa da simples crença de que as coisas vão dar certo, eu acredito que as coisas vão dar certo, eu acredito que a minha vida vai melhorar. Ela acredita que as coisas vão dar certo enquanto ela mesma não vive do jeito certo. Ou seja, é uma fé sem virtude, é uma fé sem conduta. E é comum as pessoas verem a fé como um atalho para não terem que desenvolverem a virtude. Ou seja, para eu não ter a necessidade de mudar, então eu vou, através da fé, mudar a minha vida, mudar a minha família, quando talvez o que precisa acontecer para que as coisas comecem a mudar, seja eu mudar primeiro, seja a minha conduta mudar primeiro, sejam os meus comportamentos serem mudados primeiro. Portanto, fé, irmãos, não é só a expectativa de que as coisas vão dar certo, isso é positivismo. Há pessoas que estão agora na idolatria, na prostituição, na mentira, no engano, e estão dizendo que estão na fé, que estão esperando as coisas darem certo, porque fé se tornou só positivismo. Por isso Pedro fala, a fé tem que estar somada com a virtude. Vocês precisam não só crerem em Deus, mas essa crença no único Deus deve mudar a maneira como vocês vivem. É por isso que Jesus disse, né? O inferno vai estar cheio de gente que teve fé em Deus. Amém, meus irmãos? Ele disse isso. Nem todo
que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E os que dizem, Senhor, Senhor, são os que tiveram fé que ele é o Messias, reconheceram ele. E ele continua dizendo, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, fé mais virtude. Amém? Como diz Tiago, fé é aperfeiçoada pelas obras. E virtude se trata disso. Agora, o próximo ele diz, acrescentai a virtude à vossa fé. E depois da virtude, qual é? Conhecimento. A virtude. Então, tudo isso relacionado à fé a princípio, porque a fé é a base de tudo. Começa com a fé, e aí vem a virtude, conhecimento. Então, a nossa fé, ela deve estar também de mãos dadas ao conhecimento. O que vai na contramão do que muitas vezes as pessoas acreditam ser fé. As pessoas muitas vezes atribuem fé a acreditar em algo sem qualquer fundamento, sem qualquer prova, sem qualquer conhecimento. As pessoas muitas vezes atribuem fé a isso. Se eu conheço, se eu sei muitas vezes o fundamento, então não é fé, é conhecimento. Como se fé e conhecimento andassem separados. E esse, na verdade, é o fundamento da idolatria. Você pode repetir comigo? Diga, fé sem conhecimento é o fundamento da idolatria. Por quê? Porque a idolatria parte disso. Parte da pessoa acreditar em algo sem que tenha qualquer fundamento naquilo que ela acredita. O idólatra acredita em qualquer coisa sem fundamento, sem prova, sem conhecimento e chama isso de fé. E se for questionado quanto à sua fé, ele diz, não tem explicação, não tem motivo, não tem fundamento, é a minha fé. Eu posso pegar aquela flor ali de PVC, eu sei lá, acho que é EVA, que fala, de EVA, e fala assim, isso aqui é sobrenatural, é ungido, isso aqui tem poder. Por quê? Qual o fundamento disso aí? Não tem fundamento, é fé. Ou seja, as pessoas acreditam que para ter fé não precisa ter qualquer conhecimento, qualquer fundamento. Aí está a raiz da idolatria. Porque o idólatra, ele acredita em qualquer coisa sem conhecimento, sem fundamento, sem nada. Se alguém disser para ele, essa pedra aqui é uma divindade, essa pedra aqui tem um poder, essa pedra aqui, ele acredita. Aí se apresentarem outra coisa para ele, que seja talvez considerada de um poder maior, ele vai acreditar também. Não tem fundamento, só crê. Esse é o fundamento da idolatria. Por isso eu digo que nós, pelo menos alguns de nós aqui, já fomos idólatras mesmo sendo evangélicos. Porque nós acreditávamos em coisas sem qualquer fundamento. E eu experimentei isso, eu já fui um pastor idólatra. Eu chegava para qualquer pessoa e falava assim, isso aqui tem poder. Pegava uma rosa, isso aqui tem unção. Pegava qualquer coisa. Gente, pensa, qualquer coisa. Uma folha que cai assim da árvore seca, eu já peguei e falei, isso aqui está ungido, ele leva lá para a tua casa. Eu já peguei pedra no monte, já peguei tudo que é coisa. E se as pessoas me questionassem, mas por que você usa isso aí? Por que você crê nisso aí? Eu diria, você está questionando é porque você tem dúvida. Você está questionando é porque você não tem fé. Por isso, na idolatria, nas religiões idólatras, é proibido questionar. Porque o que questiona, ele está buscando um fundamento para aquilo que as pessoas dizem crer. Mas como na idolatria não precisa de qualquer fundamento, na verdade, se for buscar fundamento, se for buscar conhecimento, o conhecimento vai destruir a idolatria, então eles não querem. Não querem, não precisa de fundamento. E aí, beleza, vamos buscar os fundamentos.
Não tem fundamento. Vamos buscar o conhecimento. Não tem conhecimento. Aqui é só fé. E aí os crentes ainda falam, né? Você vê como a fé, muitas vezes, evangélica se desenvolveu desassociada do conhecimento. Porque a crente que ainda fala, né? Não precisa de conhecimento não. Porque a letra mata. Não se vê, não entende, não conhece. É isso aí. A idolatria é isso aí. Presta atenção. Os celulares aí estão espertos aí. Às vezes até o Google responde o pastor aqui. Olha só. Então, não precisa de fundamento. Quando os crentes dizem isso, não precisa de conhecimento. E eles se fundamentam na Escritura com base em 2 Coríntios 3. Porque a letra mata. Aí o cara já não gosta de estudar. Já não gosta de ler. Já não gosta de buscar conhecimento. Pronto, ele achou um motivo para não se dar ao trabalho de buscar conhecer os fundamentos da sua fé. Porque se ele começar a ler muito, se eu começar a ler demais, e a Bíblia, eles falam disso com respeito à Bíblia, não pode estudar muito a Bíblia, porque se você estudar muito a Bíblia, você vai perder sua fé, você vai ficar louco. Eu só ouço isso de quem não estudou a Bíblia. Já percebeu? Eu só ouço isso de quem não estudou a Bíblia. Você já estudou a Bíblia para dizer isso? Não estudei, mas alguém, não sei quem, das quantas. Pois é, a letra mata. Sabe o que a letra mata? Mata a tua ignorância. Mata a tua idolatria. A letra mata, e os crentes falam, não, porque se você começar a ler muito, vai matar o espírito, vai matar a fé. Irmãos, quanto mais, e há irmãos aqui que estudaram a Bíblia conosco, podem afirmar isso. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais aumenta a nossa fé. Mais aumenta a nossa fé. Mais aumenta. Mas o que é então a letra mata? O espírito. A gente fica. Mas por que fala então a letra mata? E o espírito vivifica. A letra não é a letra de ler, de estudar, não. Não, meus irmãos. Isso já é prova do quanto a falta de estudar está te causando problema. Porque não é isso. A letra, Paulo naquele contexto está se referindo à letra da lei talhada em pedras. Ele diz que a letra da lei talhada nas pedras matou, ou seja, o homem não conseguiu cumprir, trouxe morte. Mas o Espírito, que ele diz escrever a lei em nossa mente, em nosso coração, vivifica. Na verdade, a falta, como disse, do conhecimento para a fé é o fundamento da idolatria. Eu vou citar uma coisa que Jesus disse à samaritana. Em João 4, versículo 32, ele disse à samaritana: vocês adoram o que não conhecem. Vocês adoram o que não conhecem. Ou seja, eles tinham uma fé no eterno, mas essa fé era sem conhecimento. Por quê? Porque em Samaria a fé que se desenvolveu foi uma fé idólatra. A Assíria havia tomado a região norte de Israel, isso está descrito no livro de 2 Reis 17. A Assíria havia tomado a região norte de Israel e feito de Samaria a sua cidade, né? A sua capital ali. E aí o rei da Síria trouxe muitos povos para Samaria, mas quem morava ali eram os israelitas. E esses povos que vieram morar em Samaria trouxe com eles seus deuses, seus cultos, suas religiões. E aí eu vou só citar um versículo de 2 Reis que diz, 2 Reis 17, depois você lê todo o capítulo, você vai entender bem o contexto. 2 Reis 17, 41 fala que assim estas nações temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo idolatravam suas imagens esculpidas. Isso era a fé que se desenvolveu em Samaria. Eles temiam o Senhor, ao mesmo tempo que idolatravam suas imagens esculpidas. Ou seja, eles
criam em Deus, ao mesmo tempo que cultuavam outros deuses, outras imagens. Outras imagens. E aí o que é dito? Isso a respeito do que aconteceu em Samaria. Então, a fé que se desenvolveu em Samaria foi uma fé sincrética, ou seja, misturada com outras culturas, com outras religiões, com outros tipos de fé, E por isso o conhecimento do Eterno foi se perdendo em Samaria. Depois de muitos anos, eles já não sabiam mais quem adorar, o que é que eles adoravam. Por isso Jesus chega à samaritana e diz: vocês adoram o que não conhecem. Porque era uma fé que se desenvolveu na idolatria. Por isso, fé sem conhecimento é o fundamento da idolatria. Vai lá em Atos 17. Atos 17, no versículo 22. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos, pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração. Ou seja, eram idólatras. Amém? E encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. Ou seja, a fé que se desenvolveu em Atenas, ali haviam pessoas que criam nesse Deus, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, mas esse Deus era desconhecido, eles não tinham muito conhecimento a respeito desse Deus. E por isso, ao mesmo tempo que tinha um altar ao Senhor em Atenas, também tinha muitos outros objetos de culto. Ou seja, a falta do conhecimento de Deus fez com que eles continuassem na idolatria. Esse é o problema. Por isso que a fé sem conhecimento é o fundamento da idolatria. O Sidney até comentou comigo, lembrei agora, de uma situação que estava, acho que o senhor vai poder me corrigir se eu estiver falando errado, estava caindo água de uma árvore, aí tiveram algumas pessoas que atribuíram aquilo a algum ato assim, miraculoso, e beberam ali da água e tudo. Aí foi descobrir depois que era o que mesmo? Que solta uma secreção, aí estava caindo. Mas, se alguém chegar, mas o que é isso aí? Sol, aí cair numa água da árvore. É o conhecimento. Vamos buscar, vamos conhecer, o que é isso aí? Mas veja, a falta do conhecimento já estava levando à idolatria. Ainda bem que Deus usou o Sr. Sidney lá, porque a falta do conhecimento estava levando à idolatria, ia tratar aquilo como algo sobrenatural. E assim é. E assim é, meus irmãos, quando a gente começa a conhecer o Senhor. Tudo que está errado na nossa fé, a gente começa a querer cuspir, a gente começa a querer abandonar. Isso aconteceu conosco. Essa igreja passou por esse processo, onde Deus foi nos instruindo, nós fomos conhecendo através das Escrituras, e as Escrituras foi desenvolvendo a nossa fé com o conhecimento. Olha só como interessante. Aqui em Atos 17, nós temos o exemplo dos atenienses, que era uma fé idólatra, e um exemplo dos bereanos, no mesmo capítulo. Vai lá no versículo 11. Atos 17, versículo 11.
os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. É o mesmo capítulo, tá, gente? O 17, capítulo 17, versículo 11. Porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com um propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, ou seja, de que forma? Estudando, amém? Muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade e não poucos homens gregos. Dessa forma, creram. Que forma? Estudando as Escrituras. É difícil, claro. As pessoas, elas, né? Não, para eu crer em Deus, Deus tem que aparecer aqui para mim, na minha frente agora. Aí eu vou crer em Deus. Então, a pessoa que desenvolve a fé em Deus apenas com o estudo das Escrituras é porque ela é considerada por Paulo como um nobre. Olha que incrível. E olha que interessante. Quem estava naquela sinagoga pregando era Shaul Rachalia, Paulo o apóstolo, ensinado, doutrinado por um dos rabinos mais renomados de sua época, o Gamaliel, dito por ele em Atos ter sido o mais rigoroso dos fariseus, irrepreensível no que diz respeito às tradições. Paulo era alguém irrepreensível, inquestionável. Você não tinha o que questionar. Mas mesmo sendo Paulo que estava pregando, eles não ficaram dizendo assim, não, se Paulo está falando é porque é, né? Não. Vamos submeter o que Paulo está falando à verdade. E para o judeu, verdade é as Escrituras, Torá e os profetas, Moisés e os profetas. A fé deles se desenvolveu no estudo das Escrituras. Isso mostra a fé associada ao conhecimento. Por isso, ao invés do conhecimento, ao invés do entendimento das Escrituras matar, o que as Escrituras fazem, o conhecimento faz, é aumentar a nossa fé. Há um exemplo em Marcos capítulo 9, vai lá em Marcos 9. Então olha só. Eu vou comparar aqui, eu vou ler de novo o versículo que eu citei lá de Jesus na conversa com a samaritana. Eu vou só citar enquanto você vai aí, daqui a pouco a gente lê Marcos, só deixa aí aberto. A conversa de Jesus com a samaritana está em João 4. E ele falou o seguinte: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. E por nós, Jesus se refere aos judeus. Ele diz, porque a salvação vem dos judeus. João 4, 22. Então ele está falando da fé judaica, da fé hebraica, da fé do povo de Israel. Ele diz que a fé do povo de Israel é uma fé fundamentada no que, irmãos? Conhecimento. A respeito dos judeus, ele diz, nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Essa é a grande diferença entre o povo de Israel e as nações. Por que a idolatria se espalhou dentre as nações, mas o monoteísmo, uma fé no único Deus, se preservou em Israel? Qual a diferença? Que o povo de Israel tinha uma fé fundamentada no conhecimento. E as nações? Você, por exemplo, vê a fé que se desenvolveu entre os povos, como a fé que se desenvolveu na nossa região aqui, que originalmente eram os indígenas, né? Desenvolveu como? A fé na árvore, a fé na lua, a fé nas estrelas, a fé na terra, e um monte de coisa, sem qualquer conhecimento. Então, a grande diferença entre as nações que tornaram-se idólatras e Israel, que conservou a fé no único Deus, é que Israel desenvolveu sua fé no conhecimento. E as nações desenvolveu a fé deles sem qualquer conhecimento. Resultado, idolatria. E por isso Jesus diz, nós adoramos o que conhecemos. O Eterno, ele apresentou-se ao povo de Israel
e eu vou ler para você 3 versículos antes da gente ler Marcos 9, onde é dito que a fé que Deus desenvolveu no povo de Israel foi uma fé no conhecimento dele. Presta atenção. Deus não exigiu ao povo de Israel que crescem no Senhor, mas que conhecessem o Senhor. O primeiro texto que eu quero citar é Êxodo 10:2, que diz: para que narres ao teu filho. Então o Eterno está falando que o judeu ia falar para o filho dele como zombei do poder que havia no Egito, como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios. Assim, todos vós sabereis, olha só, todos vós crereis ou sabereis? Sabereis, Êxodo 10:2, sabereis que eu sou o Senhor. Então, como que um israelita ia falar de Deus para o seu filho? Ele ia falar com base no que ele conhecia, com base no que ele havia experimentado, com base no que ele havia visto. O próprio Eterno se revelou ao povo hebreu no Egito, e ele diz: por causa do que eu fiz, vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando Deus foi dar os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, as 10 palavras, presta atenção, você está aí ou não? Olha só, é dito que ali, no Monte Sinai, estava acontecendo o casamento entre Deus e o povo de Israel. Isso é comentado por Jeremias, quando é dito em Jeremias 31, que quando o Senhor fez a aliança com o povo de Israel, ele tomou Israel como sua esposa. E essa aliança foi feita ali no Sinai. Então ali no Sinai, quando Deus vai dar a Torá, é uma celebração de casamento. Por isso que é dado os mandamentos, porque é o contrato. É o que chamado no hebraico é de ketubá, o contrato de casamento. Então o Senhor, antes dele falar os mandamentos, o primeiro deles, a primeira das 10 palavras, ele vai se apresentar. E quando ele vai se apresentar, olha como ele se apresenta: eu sou o Senhor, isso está em Êxodo 22, eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Olha só. E aqui há uma pergunta que os rabinos fazem. Se o Senhor está se apresentando nessa cerimônia de casamento, ele está se apresentando ao povo de Israel, ele vai falar do que ele fez ao se apresentar. Mas geralmente, quando alguém vai se apresentar, e ao fazer isso, busca citar as obras, né? Geralmente é assim, né? Vamos supor, se alguém for apresentar um médico, aí vai dizer: está aqui o médico, formado em tal lugar, já fez tantas coisas, e tal, e tal, e tal, e tal. Quando alguém vai se apresentar, geralmente ela fala dos seus maiores feitos. E aí fica uma pergunta: qual foi o maior feito do Senhor? Ter tirado o povo de Israel do Egito, ou ter se apresentado como: eu sou o Senhor que criou o céu, que criou a terra, que fez o mar, que criou as estrelas, que criou tudo? O que é maior ao se apresentar? Dizer: eu sou o Senhor que te tirou do Egito, ou eu sou o Senhor que criou todas as coisas? O que é maior, gente? O Senhor que criou todas as coisas. E aí então os rabinos fazem essa pergunta: por que ele não se apresentou assim? Eu sou o Senhor teu Deus, que criou o céu, que criou a terra, que fez o mar. Mas ele se apresenta dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. A resposta que os rabinos dão é a seguinte: que na criação, quem estava lá para ver o que Deus fez? Mas e no Egito? O povo de Israel estava lá. O povo de Israel viu. Ou seja, o Senhor se apresenta como aquele que os tirou do Egito, para que eles crescem nele pelo que eles conheceram dele. Ou seja, o Eterno está dizendo: vocês têm que crer em mim pelo que vocês conheceram de mim. Amém? Você está aí ou não? Ou seja, pelo que vocês conheceram. Por isso ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da
terra do Egito, da casa da escravidão. Para que quando o israelita fosse falar para o filho dele, você tem que crer no Senhor que criou o céu e a terra, ele poderia dizer, mas quem sabe, quem realmente pode saber que foi ele que fez? Pois é, por isso ele fala, eu sou o Senhor que te tirou do Egito. Porque quando um judeu fosse falar para o filho dele, o Senhor que eu estou falando para você, é o Senhor que nos tirou do Egito. Mas quem disse que ele tirou vocês do Egito? Pois é, eu estava lá. Eu vi. Entendeu? Ou seja, é uma fé firmada no conhecimento que eu tive a respeito desse Deus. É isso que ele exige. Que nós venhamos sim crer nele, mas crer nele pelo que nós conhecemos dele. Por isso há um outro texto que eu quero citar dos profetas. Ezequiel 38, 23 diz: e assim demonstrarei minha magnificência, minha santidade, e me farei conhecido aos olhos das nações. Ezequiel, ele trata muito do que vai acontecer no reino de Cristo, quando Jesus retornar. Então, provavelmente isso aqui é quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, por que toda boca confessará? Por que todo joelho se dobrará? Porque ele vai se tornar conhecido. Conhecimento do Senhor encherá toda a terra. Todos quererão? Porque todos verão, saberão. Diz, e eu me tornarei conhecido aos olhos das nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, quando nós desenvolvemos o conhecimento de quem Ele é, quando nós meditamos nele, na pessoa dele, nas qualidades dele, nos feitos dele, no que a palavra diz sobre ele, isso aumenta a nossa fé. Como diz Carl Jung, você crê em Deus? E ele respondeu, eu não creio, eu conheço. Paulo também disse isso, eu sei em quem tenho crido. Vai lá em Marcos 9, vamos ler aqui. Olha só, falta de fé demonstra falta de conhecimento. Você pode repetir? Diga, falta de fé demonstra falta de conhecimento, né? Revela falta de conhecimento. Marcos 9, nós vamos observar isso. Deixa eu só abrir aqui. Eu não vou ler aqui todo o contexto, aqui está falando daquele pai que vai levar um menino até Jesus. E esse menino estava possesso de um espírito que o havia deixado mudo. E aí o pai vai falar isso aqui, lá no versículo 27. Perdão, não é 27 não. 22. Marcos 9, 22. Muitas vezes este demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, diga, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus. Se podes. A nova tradução da linguagem de hoje diz, se eu posso, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. E eu te pergunto, por que faltou fé para esse pai? Faltou conhecimento. Por que faltou? Exatamente, por que faltou conhecimento? Porque ele diz, se tu podes. Ou seja, ele conhecia para quem ele estava perguntando? Ele não sabia. E por isso Jesus responde, se eu posso? É como se ele dissesse, você sabe para quem você está perguntando? Você não sabe não. Você não conhece não. Como aconteceu numa ocasião em que os discípulos estavam no barco, e eles começaram a ficar cheios de medo, achando que o barco ia afundar. E Jesus vai dizer que faltou fé para eles naquele momento. Sabe por que faltou fé? Também porque faltava conhecimento. Eu vou citar esse texto rapidinho. Na verdade, a gente pode até ler, porque eu vou ler depois Mateus com você também. Vai lá para Mateus 8. Mateus 8. Mateus 8, no versículo 26, diz assim, mas Jesus disse a eles, eles estavam no barco ali cheios de medo, por que estáis com tanto medo? Mateus 8, 26, homens do que, irmãos?
pequena fé. Pouca. Tem alguma tradução aí que está pouca fé? Está pouca? Olha, pouca fé. Não é pouco café, né? É pouca fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens, maravilhados, exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles conheciam ainda plenamente Jesus? Não. Por isso que faltou fé para eles. Por que faltou fé para eles ali? Porque faltava conhecimento de quem estava no barco. Irmãos, quando você conhece quem está no teu barco, quando você conhece quem anda contigo, quando você conhece quem é aquele que diz: estarei com você todos os dias da sua vida, quando você conhece quem Ele é, o seu coração se enche de fé. Amém, meus irmãos? Se enche de fé. Quando o pai disse: me ajuda na minha falta de fé, a falta de fé foi demonstrada na falta de conhecimento que ele tinha a respeito de Jesus. Vamos comparar com Mateus 9, no versículo 27. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiam, Mateus 9, 27, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu seja capaz de fazer isso? E responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Irmãos, que fé era essa que eles tinham? A fé no conhecimento de quem é Jesus. Por quê? Primeiro, eles chamaram Jesus do que eles chamaram Jesus? Você está aí ou não? Filho de Davi. Segundo, Jesus não perguntou: credes que vocês podem ser curados? Não, Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem em mim? Vocês sabem quem eu sou? Eles disseram: cremos. E eles criam porque conheciam quem era ele. Pois ao chamarem-o de filho de Davi, eles estavam confessando: nós conhecemos as profecias que dizem sobre você, nós conhecemos o que a palavra diz sobre você, e por ter esse conhecimento eles tiveram fé no que Jesus podia fazer. Filho de Davi é a profecia de Deus a Davi lá em 2 Samuel 17, onde Deus disse a Davi que o Senhor daria a um dos filhos de Davi um trono, e esse trono se estabeleceria por toda a eternidade. E por isso Jesus é chamado de filho de Davi. No seu nascimento, quando o anjo vai anunciar o nascimento de Jesus, eu vou só citar o que o anjo falou a respeito de Jesus. O anjo disse: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Esse é o filho de Davi, é o rei, o Messias, aquele que tem um trono estabelecido por toda a eternidade, aquele a quem foi dado o domínio, aquele a quem foi dada a autoridade. E por isso eles disseram: nós cremos que o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor é o filho de Davi, o Senhor é a quem Deus deu o reino, o Senhor é a quem Deus deu o governo, o Senhor é quem reina. E esse conhecimento lhes trouxe fé. Então, quando você perguntar: quem é este? Você tem que saber responder quem é este com base no que a Escritura diz sobre ele. E ele é muitas coisas, meus irmãos. Nós aqui já estudamos muitas coisas sobre quem é ele. Ele é a luz do primeiro dia da criação. Ele é a arca. Ele é a nuvem. Ele é o maná. Ele é a rocha. Ele é tudo o que necessitamos. Há muitas coisas sobre ele, e você precisa crescer no seu conhecimento sobre ele para aumentar a sua fé. A palavra de Deus diz sobre Paulo, quando ele estava nos piores momentos da sua vida, ele, por dar testemunho de Jesus, por ser fiel, ele sofreu. Não é o sofrimento por acaso, não, o sofrimento pela fidelidade. Ele estava preso,
Muitos acreditam que a segunda carta dele a Timóteo foi a sua última carta, porque é nela onde ele diz que estava próxima à sua morte. É nela onde ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por que Paulo não perdeu a fé? Olha o que ele confessa, exatamente. Olha o que ele confessa. 2 Timóteo 1,12 fala: por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto, diga, sei em quem tenho crido. E aí ele fala: estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Por que ele guardou a fé? Por que ele não perdeu a fé? Porque a fé dele estava firmada no conhecimento de quem ele cria. Ele conhecia, ele disse: eu sei em quem tenho crido. Para terminar, você está aí ainda ou não? Ainda lá em Pedro, ele diz que o conhecimento ele deve estar associado à fé, mas também à virtude. Ele diz: acrescente virtude à vossa fé e conhecimento à virtude. Agora presta atenção. Virtude é fazer o que é certo, amém? Conhecimento é saber o que é certo a se fazer. Virtude é: eu quero fazer o que é certo, eu quero ser correto. Mas como eu vou ser correto? O que é correto aos olhos de Deus? Quais são as atitudes corretas aos olhos de Deus? E aí vem, a virtude tem que estar associada ao conhecimento. Eu não preciso só querer fazer o que é certo, eu tenho que saber o que é o certo a se fazer. Há um exemplo que eu quero citar para você, de Jefté. Depois você pode ler em Juízes 11. Alguém que quis fazer o que é certo, mas fica a dúvida se ele realmente fez o que foi certo. Ele estava para enfrentar uma batalha, e ele disse ao Senhor: se o Senhor for comigo e me der vitória nessa batalha, a primeira pessoa que aparecer quando eu retornar, eu lhe oferecerei em sacrifício. Ele fez um voto. Beleza, o Senhor deu a ele vitória. E às vezes a gente pensa, né, Deus aceitou o voto porque, né, Deus deu vitória para ele. Irmãos, Deus deu vitória por conta da promessa que ele já tinha falado a Jefté que ele venceria, amém? É igual Jacó, né? Deus falou assim para Jacó: Jacó, te abençoarei, você voltará para essa terra, darei a ti a terra onde você está, por causa da promessa que eu fiz a Abraão. Aí sabe o que Jacó fala logo depois? Ele diz: se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, o Senhor tinha acabado de falar: eu vou fazer isso. Mas ele disse: se o Senhor for comigo, se o Senhor fizer isso, eu lhe darei o dízimo. O Senhor fez não porque Jacó deu o dízimo, o Senhor fez porque o Senhor já tinha falado que ia fazer. Então há muitas coisas que Deus faz por promessas que Ele tem, e não por votos que eu fiz, amém, meus irmãos? É que a gente tem a tendência a associar ao voto. Então ele teve vitória lá naquela batalha, e aí alguns podem pensar: Deus então aceitou o voto, mas certamente não, porque Deus proíbe o sacrifício humano, amém, meus irmãos? Se Deus aceitasse sacrifício humano, imagina só, você poderia chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, hoje, esse mês eu vou apresentar a minha esposa, o meu marido, como sacrifício ao Senhor. Aí na hora da briga lá, você fala: eu fiz um voto e vou sacrificar você. Já era. Deus não aceita sacrifício humano. A morte de Jesus foi a morte do justo pelos injustos. Portanto, o voto foi errado. Amém? Ele quis fazer o que é certo, mas ele sabia o que era certo a se fazer? Não. E aí vem a questão, né? Quando ele chega à sua casa, surge a sua filha. Ixi, agora? Eu fiz o voto, e aí? E aí dito que a filha dele vai entender isso, vai entender o voto. E aí há duas opiniões: de que ela não foi morta, ela não foi sacrificada, porque quando ela entendeu o voto que o pai dela havia feito, ela foi com as amigas chorar sua virgindade e não sua morte. O que leva alguns a acreditarem que ali ela entendeu que a partir dali ela não se casaria, ela não teria filhos, ela não teria uma vida comum, ela se dedicaria a partir daquele dia
100% ao serviço no tabernáculo. Viveria no tabernáculo. Ela não teria mais a vida para ela mesma. Então, por isso que ela foi chorar sua virgindade. Porque ela não se casaria, não teria filhos, não teria família e por aí vai. A segunda opinião, o comentarista Arashi vai dizer que sim, Jefté chegou a matar sua filha, a sacrificar sua filha. E esse texto nos é deixado no livro de Juízes para nos mostrar o perigo que é a falta do conhecimento. E mostrar que ignorância mata. Porque na ânsia de querer fazer o que é certo, mas sem saber o certo a se fazer, as pessoas fazem o que é errado. Exemplo, Jefté matou a sua filha. Olha que ponto chega. A ignorância, como disse o Senhor em Oséias, o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Ou seja, não é só querer fazer o que é certo, eu tenho que saber qual é o certo a se fazer. Se eu chegar para você assim, ó, a vontade de Deus é que você vai lá no Rio Tietê se jogar lá, dar 7 pulos lá. Ah, é a vontade de Deus? Amém, vou lá então, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas e aí, é mesmo? Como é que você vai saber? Então você tem que não só ter a virtude, que é o desejo de fazer o que é certo, mas tem que ter o conhecimento, que é saber qual é o certo a se fazer. E isso nos é deixado nas Escrituras. Eu quero ler com você Atos 15, rapidinho. Atos 15. Nós vamos observar que não foi exigido dos gentios aquilo que eles não conheciam. Amém? Olha só, Atos 15. Lá em Atos 15 estavam exigindo que os gentios fossem circuncidados. E aí olha a conclusão que se chega. Atos 15. No versículo 19. Diz: portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Ou seja, meus irmãos, há muitos outros mandamentos na lei de Deus. Mas os apóstolos vão exigir dos gentios cumprirem todos esses outros mandamentos, além do que eles descrevem aqui? Como, por exemplo, a circuncisão e tantos outros? Eles não vão exigir. Por quê? Porque os gentios não conheciam. Eles não sabiam o porquê daquilo, não tinha conhecimento. Então ele diz, vamos exigir deles o mínimo. Mas eles concluem dizendo o seguinte, só que a cada sábado, eles vão o quê? Conhecendo. Moisés vai sendo lido, a lei vai sendo pregada, os mandamentos vão sendo ensinados, e na medida em que eles forem conhecendo os mandamentos, eles irão praticando-os. Amém, meus irmãos? Quem entende isso? Então, eu preciso conhecer, e na medida que eu vou conhecendo, eu vou praticando. Isso é o que foi exigido dos apóstolos aos gentios. Ah, você tem que fazer isso. Não, eu não sei como que é isso, então eu vou estudar primeiro. Eu vou conhecer primeiro. Depois eu faço. Por isso o Eterno diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele não vai exigir que os gentios façam aquilo que os gentios não conhecem. Aí você pode dizer, então é melhor ficar na ignorância. Não, pois não, porque ele diz que eles todo sábado eles iam conhecendo. Por isso Jesus diz, Mateus 7 ele fala, todo aquele que ouve e pratica a minha palavra. Mateus 7 não diz aquele que pratica a minha palavra. Ele diz aquele que ouve e pratica a minha palavra. Isso está em Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. O mandamento primeiro é ouça, entenda, compreenda e depois pratique. É bem verdade que não adianta conhecer e não praticar. Mas também é verdade que não adianta querer praticar sem conhecer. Nós temos que ter o equilíbrio das duas coisas. Por isso, o maior dos
Isso está em Marcos 12, 29. O mais importante dos mandamentos é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto. Ou seja, primeiro o quê? Ouve. Primeiro aprenda. Primeiro conheça. E na medida que você vai conhecendo Ele, você vai amando-o. É o que a Miriam comentou. Quanto mais nós conhecemos quem é Ele, mais nós o amamos. O Eterno não exige amor de quem não o conhece. Ele diz: ouça primeiro. E eu duvido você não se apaixonar por Ele. Eu duvido você não amá-lo quando você de fato o conhece. Por isso diz: ouça, e portanto amarás o Senhor teu Deus. Para terminar, se você quiser, abra comigo em Colossenses, no capítulo 4. Nós vamos encerrar com esse versículo. Leu bastante hoje, hein, crente? Amém? Se você é crente mesmo, então você gosta disso, amém, irmãos? Colossenses não tem nem primeira nem segunda, é só Colossenses. Colossenses 4. Como a gente está em Colossenses, vamos ler primeiro o capítulo 1, no versículo 9, e depois a gente lê o 4. Vamos ler, capítulo 1, 9. Colossenses 1, 9 diz: por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do que, meus irmãos? Cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Agora vamos para o capítulo 4, versículo 12. 4:12. Diz: Epáfras, que também é um de vós, e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e agora cheios de fé. Olha aqui rapidinho. Lá no capítulo 1 diz que Paulo orava para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Agora no capítulo 4 diz que eles deveriam estar cheios de fé. Como é que alguém se torna cheio de fé? Se enchendo do conhecimento. Cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Diga a glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor.